Irmãos e irmãs, dando sequência então à nossa série das parábolas do reino, lá de Mateus 13, hoje nós vamos para a primeira das parábolas. Semana passada nós tratamos dos versículos 10 ao 17, que falavam sobre o motivo, o porquê de Jesus ensinar por parábolas, especialmente neste momento do seu ministério e dali para a frente. Mas nós vamos ver agora, antes de lermos o texto dos versos 1 ao 9 e depois do 18 ao 23, nós vamos ver como é que foi o dia de Jesus, imediatamente antes dele pregar, de uma forma sequencial, este sermão que está registrado no capítulo 13. O capítulo 13, com essas diversas parábolas em sequência, 7 pelo menos, foram proferidos, então, ou foi proferido esse sermão num único dia. E conforme nós vamos ver aqui, foi proferido num sábado. E este sábado de Cristo, o sábado de Jesus, foi um dia assim que nós vamos poder observar aqui na leitura, ou em alguns pontos do capítulo 12. Qual era o contexto que Jesus estava antes de ele pregar esse sermão, registrado aqui no capítulo 13. Ali no capítulo 12, então, dos versos 1 ao 9, Jesus e os seus discípulos, diz-nos a palavra, num sábado, colhem algumas espigas para se alimentarem. E eles são acusados pelos fariseus de violarem o sábado. Mas Jesus corrige aqueles fariseus, dizendo que isso não é o caso, que os discípulos não estão violando o sábado, porque eles não estavam colhendo aquelas espigas para vender, para comercializar. Mas eles estavam colhendo para consumo próprio, para se alimentarem. E isto era permitido pela lei. Está lá em Deuteronômio, capítulo 23, os versos 24 e 25. Colher para consumo próprio no dia de sábado era permitido. E aqueles fariseus parecia que não entendiam isso. Eram os doutores da lei. Nos versos 9 ao 14, Jesus vai então à sinagoga, pois era sábado. E se ele vai à sinagoga e não ao templo, é sinal que ele não está em Jerusalém. Possivelmente está em Cafarnaum, onde ele morava, inclusive nesta época. Então Jesus vai à sinagoga.
irmãos, mas seguia focado no seu ministério. O ministério que foi confiado a ele. Apesar desse dia ser tão repleto de tribulações, batalhas espirituais claras e constantes, ele segue cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho. No versículo 3 nos diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Muitas coisas Jesus ensinou para aquela multidão. Todas então essas parábolas foram ditas na sequência, num único sermão. E esse método de falar por parábolas, como lembramos na semana passada, era muito usado na cultura hebraica, pois era conhecido, ou melhor, era considerado uma maneira muito agradável e proveitosa de discursar. Era um método que chamava a atenção dos ouvintes e tinha a intenção de fixar melhor a mensagem e deixá-la com mais clareza na mente do ouvinte. Mas por que Jesus usou esse método? Nós vimos na semana passada, nos versos 11 ao 18. Para que se cumprisse as Escrituras. Para revelar quem eram de fato os cristãos. Para separar os bodes das ovelhas. Para separar os ímpios dos justos. Por isso Jesus usou este método. Mas nesta ilustração que Jesus começa a contar, no versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Nós vemos diferentes tipos de solo onde as sementes foram lançadas. Essa parábola vai nos ensinar sobre o trabalho do semeador, sobre a eficácia da semente e sobre o resultado da semeadura. Essa parábola vai nos mostrar que o semeador semeava liberalmente as sementes. Pois a mesma semente era lançada na beira do caminho, era lançada sobre um terreno pedregoso, era lançada também sobre um terreno cheio de espinhos. Como também era lançado no terreno arado, no terreno próprio, preparado já para receber esta semente. É interessante nós notarmos aqui que era uma única semente. Vários tipos de solo, mas uma única semente. Jesus então expõe e depois claramente ele explica qual é a natureza da semente. E a semente aqui, Jesus vai explicar, é a palavra de Deus. Ele vai falar para nós também qual é o trabalho dos semeadores, dos pregadores em geral, dos evangelistas, dos missionários, como também dos crentes em geral. Se os irmãos se lembram, lá em Atos, no capítulo 8, quando houve a grande perseguição aos judeus convertidos, aos primeiros cristãos, lá em Jerusalém, onde a palavra de Deus nos diz que os apóstolos foram designados a permanecerem em Jerusalém, mas o povo foi espalhado. Tiveram que sair de Jerusalém por conta da perseguição pesada que estavam sofrendo. Mas se você ler lá então, em Atos capítulo 8, um pouco adiante, você vai perceber que este povo que saiu por causa da perseguição de Jerusalém, ele espalhou-se então pelo mundo. E na medida em que eles foram de cidade em cidade, encontrando, portanto, um novo local para viver, para trabalhar, eles iam pregando a palavra. Os cristãos que foram expulsos de Jerusalém, eles foram para todos os lugares pregando a palavra. Portanto, o trabalho de semear, de pregar, não é só do pastor, do evangelista, do missionário, mas é de todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo, que foram alcançados pela sua graça. Logicamente, Cristo é o semeador por excelência. Mas independentemente de quem seja o pregador, qual é o sucesso da semeadura? Também quando semeado num bom solo, há diferença também na colheita. Conforme nós vamos ver aqui hoje. Vai mostrar para nós, quando a palavra é verdadeiramente recebida, os diferentes resultados produzidos. Vai revelar então a eficácia
da semeadura, quando de fato germina aquela semente, e que isso depende exclusivamente da graça soberana de Deus e não das habilidades do pregador ou de quem quer que seja, pois é o Senhor mesmo que torna o coração apto para receber a boa semente do Evangelho. Nós vemos também que são poucos os que ouvem a palavra e são espiritualmente beneficiados por ela. Pois ouvir a palavra de Deus apenas externamente não conduzirá ninguém à obediência, à dependência, e nem desejar cumprir amavelmente a vontade de Deus. Assim, queridos, esta parábola revela uma questão, além dessas que acabei de citar, de grande importância e preocupação para nós. Por isso, esta parábola, ela merece muita atenção de cada um de nós. Certamente nós já lemos muitas vezes essas parábolas. Ela é a mais descrita nos evangelhos, em todos eles, com exceção de João, mas Mateus, Marcos e Lucas descrevem esta parábola, citam-na. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta manhã da igreja, chamar a minha atenção pessoal e a atenção de cada um dos queridos aqui nesta manhã, é de que maneira que nós ouvimos a palavra. Como é que nós atentamos para a palavra de Deus? Verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Como é que Jesus termina esta primeira fala? Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Tome atenção pelo que estou dizendo aqui. É o que Jesus está falando. Prestem atenção. Fiquem ligados. Não desprezem o que eu estou falando para vocês aqui agora. O semeador, portanto, ilustrado aqui, é o próprio Senhor Jesus. Como já dissemos, a semente que ele lança no solo é a palavra de Deus, o Evangelho. A boa nova de salvação para os perdidos pecadores. Evangelho esse que Jesus Cristo, o Filho do homem, é o autor desse Evangelho. Ele é a substância, a essência do Evangelho. Na verdade, Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Não me envergonho do Evangelho. Poderíamos substituir essa palavra aqui, Evangelho, para Jesus, mas não me envergonho de Jesus, porque Jesus é o poder de Deus para a salvação. Por isso que ele é tido aqui como semeador. Ele deve ser visto como um profeta, pregador da palavra, pois ele foi enviado pelo próprio Deus para essa tarefa. Cristo foi ricamente qualificado para este ofício, e ele foi diligente nisso, mesmo que o seu sucesso aos olhos do mundo tenha sido pequeno. Jesus começou o seu ministério, foram chegando mais gente, e uma multidão se formava ao redor dele a cada dia, até que chegou num ponto em que as palavras de Cristo foram tão duras, tão penetrantes, em que as pessoas começaram a se perguntar quem é que pode ouvir isso? Quem é que pode suportar isso? Quem é que pode aguentar essas palavras? E se dispersaram. Só os seus discípulos ficaram com ele. A ponto de até, como lembramos semana passada, não é? Ele aos pés da cruz. Ficaram apenas algumas pessoas. Algumas mulheres. O apóstolo João.
Mesmo Jesus sendo o pregador por excelência, sendo o semeador, de fato, qualificado. Mas que semeia uma semente excelente, que é a palavra de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, quando se trata do semeador, nesta parábola, todo ministro do Evangelho pode ser chamado de semeador, como todo aquele que prega a palavra, que anuncia a palavra, que é essa preciosa semente, que semeia as coisas espirituais. A palavra que prega ou a semente que semeia, diz-nos a palavra de Deus, essa palavra não vai voltar vazia. A palavra de Deus, quando é lançada, ela cumpre o objetivo pelo qual ela foi semeada, lançada, pregada, falada. Isaías 55, 9 e 10 nos diz assim: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Uma palavra, ou a palavra de Deus, é lançada para a salvação, como a palavra também pode ser lançada para julgamento e condenação. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela cumpre o seu objetivo. Irmãos, vocês estão prestando atenção no que está sendo pregado? Estão ouvindo o que o Senhor, pela sua palavra, está falando? Estão com os ouvidos atentos? O objetivo do semeador é semear a sua semente. É pregar a palavra de Deus. Jesus já poderia ter parado. Ele poderia ter deixado esse sermão para outro dia, não é? Tantas dificuldades, tantas lutas, tantas perseguições, tanto cansaço. Essa é uma parábola que nós podemos fazer uma aplicação universal. As questões que estão relacionadas aqui nessa parábola estão continuamente acontecendo em todas as igrejas nas quais o Evangelho é pregado. Isso é muito sério, meus irmãos. Há 4 tipos de corações que Jesus descreve nesta parábola. E esses 4 tipos de coração são vistos, são encontrados em todo lugar onde há ajuntamento de gente que ouve ou para ouvir a palavra de Deus. Por que nós podemos afirmar isso? Porque Jesus se reúne numa praia. Ele sobe num barco. A multidão fica em pé na praia. Essa multidão, e nesta multidão, estão aqueles desejosos de ouvirem a palavra de Cristo. Tem gente de todo tipo, mas que são seguidores de Cristo, estão indo atrás dele. Certamente com diversos tipos de interesse. Talvez alguns estão lá por causa dos milagres que Jesus acabou de fazer e realizar nesse mesmo dia e em outros dias. Mas o fato é que há uma multidão que foi ao encontro de Jesus para ouvi-lo. Agora não é o povo que estava na sinagoga. Talvez alguns que estavam lá. Agora não é o povo que estava dentro daquela casa, mas talvez alguns ou muitos que estavam lá. E outros que foram sendo arrebanhados.
como também os seus próprios discípulos. Não apenas os 12, mas os seus discípulos. Lembram-se num tempo, numa das vezes em que Jesus manda alguns discípulos pregar o seu evangelho, diz-nos a Bíblia, a comissão dos 70. Jesus manda 70 dos seus discípulos que vão de 2 em 2, de casa em casa, pregar o evangelho. Portanto, quando a Bíblia fala de discípulos, precisamos entender muito bem se são apenas os 12 que se tornariam os apóstolos, ou os discípulos são um número maior, como Matias, quando foi então ordenado, diácono no lugar de Judas, era um dos discípulos que andaram com Jesus. Portanto, há 4 tipos de corações que Jesus descreve nessa parábola, e eles são encontrados naquela multidão que está ali para ouvir. Como esses 4 tipos de corações são encontrados em todo ajuntamento do povo de Deus. Estão prestando atenção do que Jesus está falando? E certamente a pergunta que você pode ou deve estar fazendo agora, como eu, qual tipo de coração é o meu? Quem sou eu nessa parábola? Pois Jesus escreve aqui apenas 4, não tem um quinto. São 4 apenas. Quem sou eu nessa parábola? A pergunta não é quem é o pastor nessa parábola? Quem é o diácono? Quem é o presbítero? Quem é o irmão que está aqui nessa parábola? Não, quem sou eu? Portanto, é de profundo deve ser de uma profundidade tamanha o nosso tempo para ouvirmos e para avaliarmos o que Jesus está falando aqui para nós. Isso causa algum tipo de preocupação para nós? Olharmos e identificarmos quem somos nós nesta parábola? Queridos, o nosso coração deve sempre ser visto nessa parábola, porque eu também estou aqui. Ninguém é deixado de fora. A parábola em si, ela requer pouca explicação, porque o próprio Senhor Jesus a explica com tanta clareza que nós não precisamos quase que fazer interpretação alguma. Nós não vamos conseguir melhorar o que Jesus mesmo falou aqui, explicou, interpretou. Irmãos e irmãs, esta parábola ela é um alerta sobre um assunto de suma importância. A maneira como nós ouvimos a palavra de Deus. Como é que nós ouvimos a palavra que é pregada? Verso 18. Vamos para lá. Jesus então vai explicar a parábola. E ele começa assim no verso 18. Atendei vós. Pois a parábola do semeador. Atendei. Isso era um aviso para os apóstolos. Isso era um aviso para os demais discípulos. Como isto é um aviso para nós, os ministros do Evangelho. Como é um aviso também, não menos importante, para todos os ouvintes da palavra de Deus. Prestem atenção ao ouvirem a palavra de Deus. Atentem. Queridos, a pregação é uma ordem de Deus. Paulo, falando a Timóteo, também diz assim: prega a palavra. Prega. É uma ordem. E não qualquer coisa. Prega a palavra. E, portanto, essa ordem nunca pode ser superestimada. Nós nunca devemos esquecer que não deve haver apenas uma boa pregação. Não é isso que muitas vezes corremos atrás? Eu quero ouvir uma boa pregação, uma boa palavra. Mas não apenas deve haver uma boa pregação, bons pregadores, mas precisa haver boa audição.
é necessário que haja bons ouvintes. Somos bons ouvintes? Versículo 19. Como disse, é um alerta. E Jesus, aqui no versículo 19, ele lança a primeira advertência para os ouvintes. Para nós. Para mim e para você. A primeira advertência que nós aprendemos com a parábola do semeador é que nós devemos tomar cuidado com o diabo quando ouvimos a palavra. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, o diabo. Lucas diz o diabo. E arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A primeira advertência é essa: tomemos cuidado com o diabo quando nós ouvimos a palavra de Deus. Jesus diz que os corações de alguns ouvintes são como uma palavra que é semeada à beira do caminho. Essa parábola, não é? Ou melhor, essa descrição que Jesus faz, a semente é semeada à beira do caminho. As pessoas, então, logo pisam por ela, ou mesmo as aves do céu vêm e comem essas sementes. Ou seja, essas sementes são retiradas rapidamente do solo. E solo é semelhante ao coração. É tirada. Essa semente é tirada do nosso coração. A semente do Evangelho é arrancada da sua mente pelo diabo, quase tão logo semeada. Essa semente, ela não se aprofunda nas nossas consciências. Essa semente, ela não causa a menor impressão. A palavra de Deus é semeada, é pregada, nós, ou melhor, o ouvinte ouve, mas ela rapidamente é arrancada da mente do ouvinte. Satanás, ele é incansável, maliciosamente incansável em seus esforços para nos fazer mal, pois ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Ele rouba a palavra de Deus que é semeada. Satanás está sempre observando a nossa hesitação e procurando uma ocasião para destruir as nossas almas. Mas em nenhum lugar isso acontece com maior força, com uma atividade maior do inimigo, do diabo, do que num local onde a palavra está sendo pregada, do que num local de culto. Queridos, o diabo está atuando agora aqui, na mente de muitos, ou de alguns, espero que de ninguém. Em nenhum lugar ele trabalha tão arduamente para impedir o progresso daquilo que é bom. E para evitar que homens e mulheres sejam verdadeiramente salvos. É dele que vêm as insinuações. E alguns ouvintes se deixam levar. Preste muita atenção nisso. Pensamentos e imaginações que vagueiam. Quando estamos ouvindo a palavra, pode acontecer da nossa mente, dos nossos pensamentos, vaguearem errantes por caminhos, por locais, por lugares distantes da onde deveriam de fato estar. Os pensamentos viajam, vão longe demais. Alguns.